Palavras de Radiância, capítulo 10, Tapete Vermelho, outrora branco. 6 anos atrás. O mundo acabou e a culpa era de Shallan. Faça de conta que isso nunca aconteceu, sussurrou seu pai. Ele limpou algo úmido da bochecha dela. O seu polegar voltou vermelho. Vou proteger você. A sala estava tremendo. Não, era Shallan. Tremendo. Sentia-se tão pequena. Já considerava 11 anos muita idade. Mas ela era uma criança, ainda tão criança, tão pequena. Ela olhou para o pai, estremecendo. Não podia piscar, os olhos paralisados com as pálpebras abertas. O pai começou a sussurrar, piscando entre lágrimas. Vem dormir aqui na fenda, no meio da escuridão. Uma canção de ninar familiar que ele sempre cantava para ela. Na sala atrás dele, cadáveres escuros esticados no chão. Um tapete vermelho, outrora branco. Em um berço de pedra e medo, vem dormir meu coração. O pai a tomou nos braços e ela sentiu a pele se arrepiando. Não, aquela afeição não estava certa. Um monstro não devia ser abraçado com amor. Um monstro que matava, que assassinava, não. Ela não conseguia se mover. Até caindo a tormenta, você ainda se esquenta. O vento vai te ninar. O pai carregou Shallan por cima do ombro de uma mulher vestida de azul e dourado. Pouco sangue ali. Era o homem que sangrava. A mulher estava com o rosto para baixo. Então Shallan não podia ver seus olhos horríveis. Shallan quase imaginava que a canção de ninar era o fim de um pesadelo, que era noite e ela havia despertado gritando e seu pai estava cantando para ela dormir. Os cristais brilham tão belo, vem dormir meu coração. Eles passaram pelo cofre do seu pai na parede. Ele brilhava forte, a luz fluindo das fendas ao redor da porta fechada. Havia um monstro ali dentro. Não demora com a canção, vem dormir meu coração. Com Shallan nos seus braços, o pai deixou a sala e fechou a porta para os cadáveres. Capítulo 11. Uma ilusão da percepção. Citação de abertura do capítulo. Mas, compreensivelmente, estávamos concentrados em Sadias. Sua traição ainda era recente, e eu via seus sinais todos os dias ao passar por casernas vazias e viúvas chorando. Sabíamos que Sadias não ia simplesmente repousar orgulhosamente sobre sua chacina. Havia mais por vir. Do diário de Navani Collin, Gessessac, ano de 1174. Shallan despertou quase seca, deitada sobre uma pedra irregular que emergia do oceano. As ondas lambiam seus pés, embora ela mal pudesse senti-los no seu estado de torpor. Ela gemeu, levantando a bochecha do granito molhado. Havia terra ali perto, e a arrebentação ecoava como um rugido baixo. Na outra direção estendia-se apenas um mar azul sem fim. Estava com frio e sua cabeça latejava, como se a tivesse batido repetidamente contra uma parede. Mas estava viva. De alguma maneira. Levantou a mão, coçando um ponto com sal seco na testa, e tossiu rouca. Seu cabelo havia grudado no rosto e seu vestido estava manchado pela água e pelas algas na pedra. Como? Então ela viu.
uma grande concha marrom na água, quase invisível, enquanto se movia rumo ao horizonte. O Santide. Xalã se levantou, cambaleando, agarrando-se ao topo pontudo de seu poleiro rochoso. Mareada, ela fitou a criatura até que sumisse na distância. Algo zumbiu ao lado dela. Padrão. Exibia sua forma usual na superfície do mar revolto, translúcido como se fosse uma pequena onda. Alguém... Ela tossiu, limpando a voz, depois grunhiu e sentou-se na pedra. Alguém mais conseguiu? Conseguiu? Perguntou o padrão. Outras pessoas, os marinheiros. Eles conseguiram escapar? Incerto, respondeu o padrão na sua voz murmurante. O navio se foi, nas ondas. Nada visto. O Santide, ele me salvou. Como eles souberam o que fazer? Eram inteligentes? Ela poderia ter se comunicado com ele de algum modo? Teria perdido uma oportunidade de... Ela quase começou a rir ao perceber a direção de seus pensamentos. Por pouco não se afogara. Yasna estava morta. A tripulação do Prazer do Vento provavelmente havia sido assassinada ou tragada pelo mar. Em vez de lamentar a morte deles ou se espantar com a própria sobrevivência, Xalã estava fazendo especulações eruditas. É isso que você faz, acusou uma parte profundamente enterrada dela mesma. Você se distrai, você se recusa a pensar sobre as coisas que a incomodam. Mas foi assim que sobreviveu. Xalã envolveu o corpo com os braços para se aquecer no Recife e lançou um olhar distante sobre o oceano. Precisava encarar a verdade. Yasna estava morta. Xalã sentiu vontade de chorar. Uma mulher tão brilhante, tão incrível, simplesmente se fora. Yasna havia tentado salvar a todos, proteger o mundo inteiro. E eles a mataram por isso. O caráter inesperado do que havia acontecido deixava Xalã atordoada. E assim ela ficou ali sentada, tremendo e com frio, simplesmente olhando para o oceano. Sua mente estava tão entorpecida quanto seus pés. Abrigo. Ela precisava de abrigo. De alguma coisa. Pensamentos sobre os marinheiros, sobre a pesquisa de Yasna eram agora uma preocupação menos imediata. Xalã estava encalhada em um trecho da costa que era quase completamente desabitado, em uma terra que congelava à noite. Enquanto estava sentada, a maré havia lentamente recuado, e o espaço entre ela e a costa já não era tão grande quanto antes. Isso era uma sorte, já que ela não sabia realmente nadar. Forçou-se a se mover, embora levantar os membros fosse como tentar deslocar troncos de árvores caídas. Ela trincou os dentes e deixou-se escorregar para a água. Ainda podia sentir seu frio intenso, um sinal de que não estava totalmente entorpecida. Xalã? Chamou o padrão. Não podemos ficar aqui sentados para sempre, respondeu ela, agarrando-se à pedra e descendo totalmente para a água. Seus pés roçaram um fundo rochoso, então ela ousou soltar-se meio nadando e meio chafurdando enquanto abria caminho até a terra. Provavelmente engoliu metade da água da baía enquanto lutava contra as ondas gélidas, até que finalmente foi capaz de caminhar. Com o vestido e o cabelo escorrendo, ela tossiu e cambaleou até a praia. Então caiu de joelhos. O chão ali estava coberto de algas marinhas variadas, que se contorciam sob os seus pés, se afastando, lodosas e escorregadias. Caranguejos e caranguejos maiores corriam em todas as direções, alguns dos mais próximos estalando as garras para ela, como um aviso para manter distância.
Ela pensou que era uma prova da sua exaustão que não houvesse nem considerado, antes de deixar a rocha, os predadores marinhos sobre os quais havia lido. Dezenas de grandes crustáceos que ficariam felizes em ter uma perna para arrancar e mastigar. Esprenos de medo surgiram subitamente da areia, como lesmas roxas. Que bobagem! Agora ela estava com medo? Depois de nadar? Os esprenos logo desapareceram. Xalã olhou de volta para a rocha onde acordara. O Santide provavelmente não conseguiria deixá-la mais perto da costa, já que a água ficava rasa demais. Pai das tempestades, ela tinha sorte de ainda estar viva. Apesar do nervosismo crescente, Xalã se ajoelhou e traçou um glifo amuleto na areia, rezando. Não tinha como queimá-lo. Por enquanto, tinha que acreditar que o Todo-Poderoso aceitaria a oração. Ela inclinou a cabeça e sentou-se reverentemente por 10 batimentos cardíacos. Então se levantou e, contra toda a esperança, começou a procurar outros sobreviventes. Aquele trecho da costa possuía várias praias e enseadas. Ela adiou buscar abrigo, em vez disso caminhou por muito tempo pelo litoral. A praia era composta por uma areia mais áspera do que esperava. Certamente não condizia com as histórias idílicas que lera, e ralava de modo desagradável seus dedos enquanto ela caminhava. Ao seu lado, a areia se elevava em uma forma móvel, enquanto o Padrão a acompanhava, zumbindo ansiosamente. Xalã passou por galhos, até por pedaços de madeira que poderiam ter pertencido a navios. Não viu pessoa alguma, nem encontrou pegadas. Ao fim do dia, ela desistiu, sentando-se em uma pedra desgastada. Não havia percebido que seus pés estavam cortados e avermelhados pela caminhada sobre as pedras. Seu cabelo estava uma bagunça. Sua bolsa segura ainda possuía algumas esferas, mas nenhuma delas estava infundida. Eram inúteis, a menos que encontrasse a civilização. Lenha, ela pensou. Juntaria lenha e faria uma fogueira. A noite serviria de sinal para outros sobreviventes. Ou poderia sinalizar para piratas, bandidos ou os assassinos do navio, caso eles tivessem sobrevivido. Xalã fez uma careta. O que ia fazer? Faça uma pequena fogueira para se aquecer, ela decidiu. Proteja o fogo. Então procure outras fogueiras durante a noite. Se enxergar alguma, tente inspecioná-la sem se aproximar demais. Um ótimo plano, exceto pelo fato de que ela havia passado a vida inteira em uma rica mansão, com criados que acendiam as lareiras para ela. Nunca havia acendido fogo em uma lareira, quanto mais ao ar livre. Raios, ela teria sorte se não morresse de frio ali. Ou de fome. O que faria se chegasse uma grande tormenta? Quando seria a próxima? Na noite seguinte? Ou na outra? Venha, chamou o Padrão. Ele vibrava na areia. Grãos saltavam e tremiam enquanto ele falava, subindo e descendo ao redor dele. Já vi isso antes, pensou Xalã, franzindo o senho. Areia em uma placa. Cabeçal. Venha, repetiu o Padrão com mais urgência. O quê? Xalã se levantou. Raios estava exausta, mal conseguia se mexer. Encontrou alguém? Sim. Isso imediatamente obteve sua atenção. Ela não fez mais perguntas, apenas seguiu o Padrão, que se movia animadamente pela costa. Será que ele saberia a diferença entre alguém perigoso e alguém amigável? No momento, gelada e exausta, ela quase não se importava. Ele parou ao lado de algo meio submerso na água e nas algas, à beira do oceano. Xalã franziu o senho. Um baú. Não uma pessoa, mas um grande baú de madeira. Sua respiração agarrou na garganta e ela caiu de joelhos, mexendo nos fechos e abrindo a tampa. No interior,
como um tesouro reluzente estavam os livros e anotações de Yasna, cuidadosamente embalados, protegidos pela vedação à prova d'água. Yasna podia não ter sobrevivido, mas o trabalho da sua vida, sim. Shallan ajoelhou-se junto de sua fogueira improvisada. Um círculo de pedras preenchido com gravetos que catara de algumas árvores ali perto. A noite já estava quase chegando. Com ela veio um frio chocante, tão intenso quanto o pior inverno da sua terra. Ali nas terras geladas, isso seria comum. Suas roupas, que naquela umidade ainda não haviam secado completamente, apesar das horas de caminhada, pareciam feitas de gelo. Ela não sabia como acender um fogo, mas talvez pudesse fazer chamas de outra maneira. Lutou para vencer o cansaço. Raios estava mesmo exausta. Pegou uma esfera brilhante, uma das muitas que encontrara no baú de Yasna. Muito bem, ela sussurrou. Vamos lá, Shadesmar. Fez Padrão. Ela estava aprendendo a interpretar seu zumbido. Aquele, em particular, parecia tenso, perigoso. Por quê? O que é terra aqui, lá é mar. Shallan assentiu entorpecida. Espere, pense. Pensar estava ficando cada vez mais difícil, mas ela se forçou a rever as palavras de Padrão. Quando viajavam pelo oceano e ela visitara Shadesmar, encontraram um chão de obsidiana sob seus pés. Mas, em Kharbrandt, ela caíra naquele oceano de esferas. Então, o que fazemos? Indagou Shallan. Vamos devagar. Shallan respirou fundo o ar gelado, depois assentiu. Tentou fazer como antes, lentamente, cuidadosamente. Era como abrir os olhos de manhã. A consciência de outro lugar a consumiu. As árvores próximas estouraram como bolhas, contas se formaram no seu lugar e criaram em um mar cambiante de esferas abaixo. Shallan sentiu que estava caindo. Arfou assustada, então retornou daquela consciência, fechando seus olhos metafóricos. Aquele lugar desapareceu e em um momento estava de volta ao agrupamento de árvores. Padrão zumbiu nervosamente. Shallan travou o maxilar e tentou outra vez, mais devagar, escorregando para aquele lugar com seu estranho céu e não sol. Por um momento flutuou entre mundos, com Shadesmar sobreposto ao mundo ao redor dela, como uma imagem fantasmagórica. Manter-se entre os dois lugares era difícil. Use a luz, disse Padrão. Traz ela junto. Hesitante, Shallan atraiu a luz para si. As esferas no oceano abaixo se moveram como um cardume de peixes, ondulando na sua direção, tilintando. Na sua exaustão, Shallan mal conseguia manter o estado duplo e ficou tonta ao olhar para baixo. De algum modo, ela se manteve firme. Padrão estava ao seu lado, na sua forma de roupas rígidas e cabeça feita de linhas impossíveis. Os braços juntos atrás do corpo, flutuando como se estivesse no ar. Ele era alto e imponente daquele lado, e ela notou distraída que ele lançava uma sombra na direção errada, rumo ao distante e aparentemente frio sol, em vez de para longe dele. Bom, disse ele, sua voz zumbia mais grave ali. Bom. Padrão inclinou a cabeça e, embora não possuísse olhos, virou-se como se estivesse avaliando o lugar. Eu sou daqui, mas me lembro de tão pouco. Shallan tinha a sensação de que seu tempo era limitado. Ajoelhando-se, ela estendeu a mão e tateou os gravetos que empilhara para formar o lugar para seu fogo. Sentia os gravetos, mas ao olhar para aquele estranho reino, seus dedos também encontraram uma das contas de vidro que havia se amontoado abaixo dela.
Ao tocá-la, percebeu algo planando no ar acima dela. Xalã se encolheu, olhando para cima e vendo grandes criaturas semelhantes a aves circulando à sua volta em Shadesmar. Elas eram cinza escuro e pareciam não ter uma forma específica. Suas silhuetas embaçadas. O que? Esprenos, respondeu o padrão, atraídos por você, pelo seu cansaço. Esprenos de exaustão? Indagou ela, chocada pelo tamanho deles ali. Sim. Xalã se arrepiou. Depois olhou para a esfera sob sua mão. Estava perigosamente perto de cair em Shadesmar completamente, e mal podia ver as impressões do mundo físico ao redor. Só aquelas contas. Sentia que poderia tropeçar naquele mar a qualquer instante. Por favor, disse Xalã para a esfera, preciso que você se transforme em fogo. Padrão zumbiu, falando com uma nova voz, interpretando as palavras da esfera. Eu sou um graveto, disse ele. A voz parecia satisfeita. Você poderia ser fogo, sugeriu Xalã. Eu sou um graveto. O graveto não era particularmente eloquente. Isso não devia surpreendê-la. Por que não virar fogo em vez disso? Eu sou um graveto. Como posso fazê-lo mudar? Perguntou Xalã a padrão. Eu não sei. Você precisa persuadi-lo, oferecendo-lhe verdades, eu acho. Ele parecia agitado. Esse lugar é perigoso para você, para nós. Por favor, rápido. Ela olhou de volta para o graveto. Eu quero que você queime. Eu sou um graveto. Já pensou em como seria divertido? Eu sou um graveto. Luz das tempestades, disse Xalã. Eu te dou toda a luz que eu tenho. Uma pausa. Finalmente, eu sou um graveto. Gravetos precisam de luz das tempestades. Para coisas. Xalã piscou para afastar lágrimas de fadiga. Eu sou um graveto, completou Xalã. Ela pegou a esfera sentindo tanto a conta quanto o graveto no reino físico, tentando pensar em outro argumento. Por um momento não se sentira tão descansada, mas agora estava voltando, desabando sobre ela, porque sua luz das tempestades estava acabando. Ela se esgotou em um instante, drenada do corpo de Xalã, que expirou, caindo em Shadesmar com um suspiro, sentindo-se sobrecarregada e exausta. Caiu no oceano de esferas, aquele horrível breu, milhões de partes móveis consumindo-a. Ela se expulsou de Shadesmar. As esferas se expandiram para fora, crescendo até virarem gravetos, rochas e árvores, restaurando o mundo como ela o conhecia. Xalã desabou no pequeno arvoredo, o coração batendo forte. Tudo ficou normal ao seu redor. Não havia mais um sol distante, nem um mar de esferas, só o frio intenso, um céu noturno e o vento inclemente que soprava entre as árvores. A esfera que havia esgotado escapou dos seus dedos, tilintando contra o solo pedregoso. Ela se inclinou para trás contra o baú de Yasna. Seus braços ainda doíam por ter arrastado o baú da praia até as árvores. Ficou ali encolhida, assustada. Você sabe como fazer fogo? Perguntou a padrão. Seus dentes batiam. Pai das tempestades, ela não sentia mais frio, mas seus dentes estavam batendo e seu hálito estava visível como o vapor à luz das estrelas. Ela percebeu que estava ficando com sono. Talvez devesse simplesmente dormir e então tentar lidar com tudo aquilo de manhã. Mudança? Perguntou o padrão. Ofereça a mudança. Eu tentei. Eu sei, suas vibrações pareciam deprimidas. Xalã fitou aquela pilha de gravetos, sentindo-se totalmente inútil.
O que Yasna dissera mesmo? Controle era a base de todo o poder verdadeiro? Autoridade e força eram questões de percepção? Bem, tiveram uma refutação direta disso. Shallan podia se imaginar grandiosa, podia agir como uma rainha, mas isso não mudava nada ali, naquele lugar ermo. Bem, não vou ficar aqui sentado e congelar até a morte. Vou pelo menos congelar até a morte procurando ajuda. Mas ela não se moveu. Mover-se era difícil. Pelo menos ali, acomodada junto ao baú, ela não precisava sentir tanto o vento. Era só ficar deitada até de manhã. Ela se encolheu até virar uma bola. Não parecia certo. Ela tossiu, então de algum modo conseguiu se levantar. Cambaleou para longe da sua não fogueira. Catou uma esfera na bolsa segura, então começou a caminhar. Padrão movia-se junto aos seus pés. Eles sangravam mais agora. Ela deixava uma trilha rubra na rocha. Já não sentia os cortes. Ela caminhou e caminhou e caminhou e... luz. Ela não acelerou o passo, pois não conseguia, mas continuou avançando, tropeçando na direção daquela luz minúscula nas trevas. Uma parte entorpecida dela se preocupava com a possibilidade de a luz, na verdade, ser Nomon, a segunda lua, de que marchasse na sua direção e caísse da borda de Rochar. Então ela se surpreendeu ao cambalear direto até um pequeno grupo de pessoas sentadas ao redor de uma fogueira. Ela hesitou, olhando de um rosto para outro, então ignorando os sons que eles faziam, pois as palavras não lhe diziam nada naquele estado. Ela caminhou até a fogueira e se deitou enrolada, e caiu no sono. Luminosa? Shallan grunhiu, rolando para o outro lado. Seu rosto doía. Não, seus pés doíam. Seu rosto não era nada em comparação com aquela dor. Se dormisse mais um pouco, talvez passasse, pelo menos por aquele período. Luminosa? Chamou novamente a voz. A senhora está se sentindo bem? Um sotaque taileno. Arrastada do seu âmago, uma luz emergiu, trazendo memórias. O navio, tailenos, os marinheiros? Shallan forçou-se a abrir os olhos. O ar tinha um leve odor de fumaça da fogueira, cujas brasas ainda ardiam. O céu era de um violeta profundo, clareando enquanto o sol irrompia no horizonte. Ela dormira sobre pedra nua e seu corpo doía. Não reconheceu a pessoa que estava falando, um corpulento taileno usando um chapéu trançado e um velho terno e colete, emendado em alguns lugares discretos. Suas sobrancelhas brancas estavam presas atrás das orelhas. Não era um marujo, mas sim um comerciante. Shallan abafou um gritinho enquanto se sentava. Então, em um momento de pânico, ela verificou sua mão segura. Um dos dedos havia escapado da manga, e ela o puxou de volta para dentro. Os olhos do taileno acompanharam o movimento, mas ele nada disse. A senhorita está bem, então? Perguntou o homem em aletiano. Nós temos que nos preparar para partir, sabe? Sua chegada na noite passada foi inesperada. Não queríamos perturbá-la, mas pensamos que talvez fosse melhor despertá-la antes de irmos embora. Shallan correu a mão livre pelo cabelo. Um emaranhado de madeixas ruivas e gravetos. 2 outros homens altos, musculosos e de descendência vorim embalavam cobertores e esteiras. Ela teria dado tudo por uma daquelas durante a noite. Lembrava-se de rolar no chão desconfortavelmente. Controlando as necessidades naturais, ela se virou e ficou surpresa ao ver 3 grandes carroças de chules com jaulas. Dentro delas havia um punhado de homens sujos e sem camisa. Só foi preciso um instante para que tudo se encaixasse.
mercadores de escravos. Ela abafou um acesso inicial de pânico. Vender escravos era uma profissão perfeitamente legal, pelo menos na maior parte do tempo. Só que ali eram as terras geladas, muito longe do domínio de qualquer grupo ou nação. Quem saberia dizer o que era legal ali ou não? Fique calma, disse a si mesma com severidade. Eles não teriam acordado você educadamente se estivessem planejando alguma coisa assim. Vender uma mulher vorim de alto dan, algo indicado pelo seu vestido, seria uma jogada arriscada para um mercador de escravos. A maioria dos proprietários em terras civilizadas exigia documentação sobre o passado do escravo, e era de fato raro que um olhos claros fosse escravizado, exceto no caso de fervorosos. Geralmente, alguém de alta estirpe era simplesmente executado. A escravidão era uma misericórdia para as classes inferiores. Luminosa chamou o mercador de escravos nervosamente. Ela estava pensando novamente como uma erudita, mas, para se distrair, precisava perder esse hábito. Qual é o seu nome? Indagou Chalã. Ela não pretendera que sua voz soasse tão fria, mas o choque do que vira a perturbara. O homem deu um passo para trás ao ouvir seu tom. Sou Tulak, um humilde comerciante. Mercador de escravos, replicou Chalã, se levantando e afastando o cabelo do rosto. Como eu disse, um comerciante. Os dois guardas dele a vigiavam enquanto carregavam o equipamento para a carroça principal. Ela não deixou de notar os cacetetes que carregavam na cintura. Ela tinha uma esfera na mão quando chegou na noite anterior, não tinha? As memórias fizeram a dor nos pés irromper novamente. Ela teve que cerrar os dentes contra a agonia, enquanto esprenos de dor, como finas mãos alaranjadas, brotavam violentamente do chão próximo. Teria que limpar as feridas, mas, ensanguentadas e raladas como estavam, ela não poderia andar tão cedo para lugar algum. Aquelas carroças tinham assentos. Eles provavelmente roubaram a esfera de mim. Ela apalpou dentro da sua bolsa segura. As outras esferas ainda estavam lá, mas a manga estava desabotoada. Teria ela feito isso? Será que eles haviam olhado? Não conseguiu evitar um rubor ao pensar. Os dois homens a fitavam com um ar faminto. Tulak agia humildemente, mas seus olhos maliciosos também pareciam ávidos. Os homens estavam a um passo de roubá-la. Mas se ela permitisse, provavelmente morreria naquele lugar sozinha. Pai das tempestades, o que podia fazer? Sentiu vontade de se sentar e chorar. Depois de tudo o que havia acontecido, agora isso? Controle é a base de todo o poder. Como Yasna teria reagido àquela situação? A resposta era simples. Ela seria Yasna. Permitirei que me ajude, declarou Chalã. De algum modo conseguiu manter a voz calma, apesar do terror ansioso que sentia. Luminosa? Indagou Tulak. Como pode ver, sou vítima de um naufrágio. Meus criados foram perdidos. Você e seus homens servirão. Eu tenho um baú e preciso que vocês vão buscá-lo. Ela se sentia como um dos 10 tolos. Certamente ele perceberia o que estava por trás daquela frágil atuação. Fingir que possuía autoridade não era o mesmo que tê-la, independente do que Yasna dissera. Seria nosso privilégio ajudar, é claro, disse Tulak, luminosa. Davar, respondeu Chalã, tomando cuidado de suavizar a voz. Yasna não era condescendente. Enquanto outros olhos claros, como o pai de Chalã, saíam por aí agindo com egoísmo e arrogância, Yasna simplesmente esperava que as pessoas fizessem o que ela desejava e elas faziam. Ela ia dar um jeito, precisava dar. Comerciante Tulak, disse Chalã.
Preciso ir para as planícies quebradas. Você conhece o caminho? As planícies quebradas? Perguntou o homem, olhando para seus guardas, um dos quais havia se aproximado. Nós estivemos lá alguns meses atrás, mas agora estamos indo pegar uma barca para Tailená. Já completamos nossos negócios nessa área. Não precisamos voltar para o norte. Ah, mas você precisa voltar sim, replicou Xalã, caminhando na direção das carroças. Cada passo era uma agonia. Para me levar. Ela olhou ao redor e ficou feliz ao notar Padrão na lateral da carroça, observando. Ela caminhou até a frente daquela carroça, então estendeu a mão para o outro guarda que estava ali perto. Ele olhou para sua mão sem dizer nada, coçando a cabeça. Depois olhou para a carroça e subiu nela, estendendo a mão para ajudá-la. Tulac se aproximou. Será uma viagem dispendiosa para nós, se voltarmos sem mercadorias. Só tenho esses escravos que comprei nas criptas rasas. Não é o bastante para justificar a viagem de volta. Ainda não. Dispendiosa? Indagou Xalã, sentando-se e tentando indicar que achara o comentário engraçado. Posso garantir-lhe, comerciante Tulac, que a despesa é minúscula para mim. Você será regiamente recompensado. Agora vamos andando. Há pessoas importantes me esperando nas planícies quebradas. Mas Luminosa, insistiu Tulac, é óbvio que a senhorita passou por momentos difíceis recentemente. Sim, eu posso ver. Deixe-me levá-la às criptas rasas. É muito mais perto. A senhorita poderá descansar lá e mandar uma mensagem para aqueles que a esperam. Eu pedi para ser levado às criptas rasas, mas ele perdeu o fio da meada enquanto ela o encarou diretamente. Xalã suavizou sua expressão. Eu sei o que estou fazendo e agradeço pelo conselho. Agora vamos andando? Os 3 homens trocaram olhares perplexos e o mercador de escravos tirou seu chapéu trançado, torcendo-o nas mãos. Ali perto, um par de parchemanos com pele marmorizada caminhou até o acampamento. Xalã quase pulou quando eles passaram carregando conchas secas de petrobulbos, aparentemente coletadas para fogueiras. Tulac não prestou atenção neles. Parchemanos, esvaziadores. Ela se arrepiou, mas não podia se preocupar com eles agora. Olhou de novo para o mercador de escravos, esperando que ele ignorasse suas ordens. Contudo, ele assentiu. E então ele e seus homens simplesmente obedeceram a ela. Eles amarraram os chules, o mercador de escravos recebeu instruções para chegar até o baú e todos começaram a se mover sem mais objeções. Talvez só estejam obedecendo agora porque querem saber o que tem no meu baú. Mais coisas para roubar. Mas, quando o alcançaram, os homens o prenderam na carroça. Depois deram meia volta e seguiram para o norte, rumo às planícies quebradas.